A doutora Cássia Miranda da Silva Filho é especialista em direito internacional e um dos temas que estavam sendo discutidos ali é justamente sobre o uso de armas químicas e biológicas. Os Estados Unidos fazem parte desse acordo internacional para vetar o uso desse tipo de arma, ou a Rússia? O Piperno bem comentou a Convenção de Genebra enquanto falávamos. Eles são signatários da Convenção de Genebra, mas não são especificamente, tanto Estados Unidos como Rússia, signatários desta parte que faz menção às armas químicas, às armas biológicas e outras modalidades de armas que tenham uma letalidade maior. Ou seja, do ponto de vista, é apenas uma negociação fora do acordo. Exatamente, é uma negociação fora do acordo. É importante a gente lembrar que os tratados internacionais são regras de aplicação universal, mas por conta da soberania de todos os países, o país tem a liberalidade de ser signatário ou não ser signatário daquele tratado. Especificamente essas armas de letalidade ampliada, ambos os países não são signatários. Então, eventuais sanções à Rússia não teriam, em regra, especificamente relacionadas às armas, não teriam uma fundamentação jurídica. Óbvio, nós poderíamos levar ao cometimento de um crime contra a humanidade, a crimes de guerra, mas fora das linhas da Convenção de Genebra. Doutor, só uma outra questão. Sobre a ONU, há pouco o Bueno fez menção sobre o poder da ONU, se a gente não teria agora, por parte dos russos, de ele estar pressionando a ONU para saber qual é o limite da ONU numa situação como essa. A ONU tem um comando muito claro do Conselho de Segurança, do qual fazem parte a Rússia e os Estados Unidos, mais a Inglaterra, a França e a China. Mas os Estados Unidos sempre tiveram uma proeminência maior na ONU. Aliás, são os maiores financiadores das Nações Unidas. O presidente Trump adorava dizer isso, inclusive. Qual é a sua perspectiva sobre a ONU depois desse conflito, ou mesmo agora durante esse conflito? Para nós falarmos sobre a ONU, Piotr, a gente tem que fazer um retrocesso histórico. Ela foi criada em 1945, pós-Segunda Guerra, muito por conta de uma pressão norte-americana. E quando nós pensamos na estruturação, e aproveitando até a ponderação do Felipe Bueno, a força coercitiva da ONU, ela não tem mais força, ela não tem mais capacidade de coerção, muito por conta da atuação do próprio Estados Unidos. Os norte-americanos alegam que a soberania norte-americana não pode ser sobreposta por nenhum outro órgão internacional. Por isso que neste contexto, Rússia, China e outros países que, em termos de geopolítica, tenham força, eles acabam não aderindo ou não respeitando determinadas imposições ou proposições da ONU. Eles usam como exemplo os Estados Unidos. Se os norte-americanos não aderiram, nós também não vamos aderir.